Muito boa tarde, bem-vindos à segunda emissão do Autárquicas 2021. Hoje a segunda entrevista das 6 que vamos fazer aos candidatos à Câmara Municipal de Felgueiras. Hoje é a vez da Iniciativa Liberal. O candidato é Camilo Rebelo, ele tem 27 anos, é farmacêutico de profissão, natural e residente em Macieira da Lixa. Camilo, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, e começo por lhe perguntar: o que é que faz com que um jovem de 27 anos seja candidato à Câmara Municipal de Felgueiras? Olá, Carlos Diogo, bom dia. Bom dia também a todos os que nos ouvem na Rádio Felgueiras, e muito obrigado ao Carlos Diogo e à Rádio Felgueiras pelo convite para aqui estar. O que leva um jovem de 27 anos a participar politicamente é aquilo que toda a minha vida me levou a participar. Eu, desde muito jovem, desde muito pequeno, que senti que era importante participar se tivesse alguma coisa a dizer. E é um bocadinho por isso que aqui estou. Nós, na Iniciativa Liberal, defendemos e definimos que era importante apresentarmos uma alternativa de mudança à atual governação. Consideramos no seio do grupo que eu neste momento seria a pessoa que reuniria as melhores condições políticas e pessoais, não só para assumir a candidatura, mas também para assumir funções no Executivo, e portanto foi no fundo isso que motivou a candidatura. Eu acho que é muito importante nós participarmos e colocarmos o nosso trabalho e as nossas competências ao serviço das pessoas, se tivermos alguma coisa a dizer e se tivermos alguma coisa a contribuir, a acrescentar. Muito bem. E o que é que distingue a sua candidatura, a candidatura que encabeça, das mais candidaturas que vamos ter, e são 6? Sim, nós nas últimas semanas apresentámos aquilo que nós chamamos as nossas 7 prioridades, e elas têm muito por base o investimento nas pessoas, um pouco por oposição ao investimento em obras megalómanas. E eu creio que as pessoas perceberão porque é que nós decidimos ir por aí. As pessoas não pintam uma casa, por exemplo, se não tiverem dinheiro para comer ou para investir em saúde. E nós demos a prioridade total, nas prioridades que identificamos, demos a prioridade total às pessoas, ao indivíduo. Por isso nos propusemos a investir na saúde. E aí uma das principais medidas é o seguro de saúde acessível a todos os felgueirenses e participado pelo município a 100% para pessoas com mais baixos rendimentos. O cheque educação, que permitirá, por exemplo, a famílias com mais baixos rendimentos escolherem a escola onde querem que os filhos estudem. Naturalmente que é importante o estímulo ao crescimento económico, anulando despesa não essencial, despesa desnecessária, desburocratizando, simplificando, reduzindo a carga fiscal para famílias e empresas, e depois olhar também para as necessidades básicas. Nós sabemos que temos uma cobertura, por exemplo, de saneamento básico muito baixa no concelho, é preciso alargá-la, mas também é preciso uma solução intermédia, ou seja, nós não podemos dizer só que vamos alargar o saneamento a todo o município, porque sabemos que isso demora tempo e não é verdadeiro nós estarmos a dizer que vamos alargá-lo no próximo ano. Portanto, precisamos de uma solução intermédia que, por exemplo, faça com que as pessoas que à data de hoje têm que despejar fossas, que não gastem mais dinheiro com esse tratamento de águas do que gasta uma pessoa que tem acesso ao saneamento, e é isso que nós temos visto. Nós temos andado em algumas freguesias, e uma queixa muito recorrente das pessoas é essa, é que não há saneamento, e depois nem sempre as pessoas têm o comportamento mais cívico no que diz respeito ao tratamento das águas, e ouvimos com frequência vizinhos a queixarem-se que outros vizinhos, por exemplo, lançam as águas residuais para a rua. No geral, e de uma forma, respondendo concretamente à questão que me coloca, eu acho que o que define a nossa candidatura é a prioridade no investimento nas pessoas, nas necessidades das pessoas. Essas medidas que aí referiu e que de resto já foram dadas a conhecer quando da sua apresentação pública, a pergunta que se impõe é: essas medidas que anunciam são execuíveis? Sim,
Nós nos últimos meses, nós começamos a trabalhar o programa, praticamente desde que constituímos núcleo. Nós constituímos o núcleo da Iniciativa Liberal em Felgueiras há cerca de um ano. E rapidamente, nós um mês depois de termos constituído o núcleo, identificámos algumas prioridades. Muitas das propostas que estão hoje no nosso programa já faziam parte dessas prioridades que identificámos logo um mês depois de termos constituído o núcleo. No entanto, nos últimos meses, nós, em dezembro, iniciámos com um conjunto de cerca de 30 pessoas um estudo profundo daquilo que nós queríamos que fosse o nosso programa. E todas as propostas que colocámos no nosso programa, e aliás, tivemos até que selecionar algumas, e sempre que tínhamos dúvidas sobre se eram execuíveis ou não, preferimos não colocar. Portanto, todas as questões, o seguro de saúde voluntário, a questão dos desfibrilhadores, por exemplo, os cheques de educação, a isenção da derrama, a devolução dos 5% do IRS, são medidas que nós estudamos o impacto financeiro, sabemos quanto custam e sabemos depois como compensá-las. Dessas medidas, há alguma que mereça maior relevância? Eu gosto de destacar três medidas, porque acho que elas vão ao encontro daquilo que é o nosso programa no geral. A medida do seguro de saúde, o seguro de saúde voluntário, acessível a todos os felgueirenses. Nós sabemos que no atual contexto de pandemia vai ser difícil. O Serviço Nacional de Saúde já tinha algumas dificuldades em dar resposta a tudo. Essas dificuldades vão-se agudizar, vão-se adensar nos próximos meses, e é importante que as pessoas e que a saúde não espere, e portanto que as pessoas tenham acesso a toda a oferta existente. E o seguro de saúde permite que isso seja acessível não só a pessoas que têm altos rendimentos e que já podem ter seguros de saúde, ou que até podem no momento ir ao privado e pagar, mas permite principalmente a pessoas com mais baixos rendimentos que tenham o mesmo tipo de acesso. E essa é a nossa preocupação. Os cheques de educação também, permitindo a famílias com mais baixos rendimentos escolher uma escola que pode não ser a escola pública, e seja porque é mais perto de casa, seja porque lhe reconhecem melhor reputação, seja porque a oferta educativa, ou seja, não nos interessa muito porque é que a pessoa quer optar por uma escola diferente. Queremos é permitir que o possam fazer, naturalmente, de acordo com a disponibilidade financeira do município. E a questão do estímulo ao crescimento económico. E o estímulo ao crescimento económico faz-se, acreditamos nós, reduzindo carga fiscal sobre pessoas e empresas. Portanto, deixando mais dinheiro disponível do lado das pessoas para consumir, para poupar, para investir, e a mesma coisa das empresas, deixando mais dinheiro do lado das empresas para que possam também investir, criar postos de trabalho, criar riqueza. Para depois fazermos aquilo que tanto a esquerda gosta de apregoar, que é a redistribuição da riqueza, não é? Mas é preciso que nos preocupemos com a criação de riqueza. Vamos então olhar mais para esse aspecto económico. O que é que se propõe a fazer para estimular o investimento no concelho, sabendo nós que Felgueiras é um concelho de uma monoindústria, o calçado, também para a promoção da terra no país e para a criação de condições para a fixação da população em Felgueiras, sobretudo os mais jovens? Ok. Nós acreditamos que reduzindo a carga fiscal, e posso dar aqui o exemplo, portanto, reduzindo o IRS para as pessoas, portanto, abdicando dos 5% que o município tenha optado por cobrar às pessoas todos os anos, 5% do IRS, abdicando da derrama para todas as empresas, por exemplo. Estes dois fatores poderão constituir um fator de atratividade para pessoas e para empresas. Isto conjugado com propostas como, por exemplo, as que já aqui falei, o seguro de saúde municipal e o cheque educação, levarão a que não só os felgueirenses queiram permanecer no município, ou pelo menos essa é a nossa convicção, que não só felgueirenses queiram permanecer no município, como também pessoas que não vivem no município possam vir a pretender viver cá. Algumas dessas medidas podem fazer com que a receita para os cofres da Câmara Municipal diminua. Sim, estamos conscientes disso.
pode acontecer, portanto, eventualmente, pode acontecer não, em princípio acontecerá, não é? Nós estimamos as medidas, por exemplo, de abdicar do IRS e abdicar da derrama têm um custo, e por isso nós também colocamos como uma das nossas prioridades o combate ao despesismo. E a pergunta que se impõe é o que é o despesismo, o que é que nós consideramos que é despesismo? É tudo aquilo que é despesa não essencial. Portanto, se nós não temos ainda o essencial, e eu dava há bocado o exemplo da casa, não é? A pessoa não pinta a casa se... eu falo do exemplo da pintura da casa porque é um exemplo que me é próximo. Nós não pintamos a casa enquanto faltar... o que é básico, o que é essencial, portanto nós não podemos estar preocupados, por exemplo, com obras de embelezamento que têm custado alguns milhões, que levam muitas vezes a fazer empréstimos e a pedir dinheiro ao banco para que elas possam ser concretizadas, quando depois falta o essencial. E, portanto, nós propomos a redução da despesa não essencial, e dou o exemplo das obras, posso dar o exemplo de alguns eventos. Nós sabemos que, por exemplo, a Câmara, no que diz respeito a alguns eventos, tem uma comparticipação grande, portanto assume a realização desses eventos, e nós sabemos que depois a sociedade civil, organizada, por exemplo, em comissões de festas, tem a mesma capacidade ou até maior capacidade de fazer eventos com igual ou até melhor qualidade, e portanto é nesse âmbito que queremos trabalhar. Muito bem, Camilo. Refira-me 3 aspectos essenciais do seu manifesto eleitoral em 3 áreas importantes como é, e insisto novamente na juventude barra desporto, ambiente e lazer e também no urbanismo. Eu então, até porque já falei do ambiente, na questão do saneamento, posso começar precisamente por aí. Uma das medidas que eu gostava de destacar no que diz respeito ao ambiente é não só o alargamento do saneamento básico a todo o município, no tempo que for possível, não é? Porque sabemos que é uma obra que levará o seu tempo, mas termos a tal solução intermédia de que eu falava. Portanto, haver aqui uma negociação com as entidades que fazem esta recolha de águas residuais, para que as pessoas que têm que fazer despejos de fossas não tenham mais encargos do que alguém que tem acesso à rede pública de saneamento básico. Isto, claro, quem não tem acesso porque a autarquia ainda não fez lá chegar a rede de saneamento. Perguntou-me sobre juventude ambiente, lazer, desporto e urbanismo. Também e urbanismo. Nós, em relação à juventude, nós acreditamos que é importante envolver a juventude de uma forma mais ativa, nomeadamente no que diz respeito ao Conselho Municipal da Juventude, envolver de forma mais ativa a juventude nas decisões políticas. As medidas relacionadas com a educação, e nomeadamente o cheque de educação, é uma medida que está muito relacionada com a juventude, ainda que nós achemos que as propostas liberais, elas incidem sobre o indivíduo, e nós estamos perfeitamente convencidos de que elas são as melhores para todas as pessoas, ou seja, de uma forma até muito transversal, a todas, porque eu estou a dizer, a juventude beneficia da questão dos cheques de educação, sim, mas também beneficia do seguro de saúde, não é? Portanto, nós sabemos que os jovens, e cada vez mais os seguros de saúde, não olham só para a questão da doença, mas também para a prevenção. Do ponto de vista do urbanismo, nós claramente não temos aqui nenhuma proposta, mas eu abordava um assunto que é a ordem do dia neste momento, e que, não estando diretamente no nosso programa, está de outra forma. Nós falamos aqui de transparência, e tudo o que nós achamos relativamente à gestão do PDM, por exemplo, é que ele foi tudo, a gestão mesmo do processo de consulta pública, é tudo menos transparente. Nós, inclusive, já sugerimos que o período de consulta pública durava até 15 de julho, nós alertámos uns dias antes desse fim de período de consulta pública que a forma como tinha sido gerido o processo não era a mais adequada, porque estamos a falar de um documento de difícil compreensão, de um documento altamente técnico, que
que é difícil de perceber, de entender para alguém que não é da área, e sugerimos que, por exemplo, fossem feitas reuniões em todas as freguesias, em que um técnico da Câmara, ou o Sr. Presidente da Câmara, pudessem ir à freguesia e dizer exatamente o que é que estava no documento de 94 e quais são as principais alterações para este, porque é isto que interessa às pessoas, não lhes interessa ter uma plataforma que até me parece, e aí acho que é importante também relevar isso, a plataforma parece-me bem construída, é fluida, não tem nada a ver com a plataforma onde estava o de 94, mas também os recursos eram outros em 94, mas ainda assim acho que é preciso irmos atrás das pessoas e explicar-lhes, porque é um documento que tem um impacto muito significativo na vida das pessoas. A par do saneamento, é das coisas que nós mais temos ouvido por parte das pessoas quando vamos ter com elas, quando vamos às freguesias. E, portanto, não estando aqui claramente algo sobre o PDM, como disse, a questão da transparência sobre o documento, quer dizer, nós não podemos aprovar um documento desta natureza, desta dimensão e desta importância para a vida das pessoas, quase que a ver se ninguém se apercebe que ele existe e que vai ser aprovado. E, portanto, no ponto do urbanismo era a nota que eu gostava de deixar. Muito bem. Camilo, caso seja eleito, que relação pretende ter com as instituições e associações do Conselho? Essa é uma pergunta abrangente, Carlos Diogo, e eu acho que eu vou dar uma resposta abrangente também, mas acho que é preciso fazer aqui uma nota, porque haverá destas instituições e haverá dentro das várias instituições, as associações, sejam elas culturais, desportivas, recreativas, haverá situações muito distintas. Não é? Eventualmente sabemos que há associações ou que há instituições que em determinado momento ou em determinado aspecto se substituem ao papel da autarquia ou que prestam serviços à autarquia. E nós, não nos parece, e claro que nós temos que analisar isto de um ponto de vista totalmente transparente, como disse, e do ponto de vista de toda a legalidade, mas não nos parece razoável que estas associações sejam subsidiadas quando o que elas estão a fazer é prestar um serviço à Câmara, seja porque a Câmara contratou, por exemplo, um concerto, seja porque a Câmara, por exemplo, não é capaz de fazer a gestão dos animais abandonados e há uma associação que o faz. Não me parece razoável que essas associações sejam simplesmente subsidiadas, porque elas estão, no fundo, a prestar um serviço à autarquia, que a autarquia, em determinado momento, ou se demitiu de fazer, ou contratualizou mesmo, mas neste momento a forma que tem de pagar o serviço é com um subsídio. E portanto, esta nota eu acho que é importante fazer, e isto eventualmente implica mudanças no regulamento de apoio às associações, e estaremos disponíveis para estudá-las e para fazê-las se possíveis. Depois desta nota, dar aqui a resposta então mais geral, como disse. É preciso trabalhar em conjunto com as instituições, procurar as melhores soluções que promovam o seu desenvolvimento, respeitar a sua autonomia, promover a sua autossustentabilidade e acautelar aqui uma questão que para nós é muito cara, que é que não haja nunca, por via destes subsídios, a instrumentalização político-partidária das instituições. Essa é uma preocupação, porque nós sabemos que muitas vezes com os subsídios o que se está a pretender é essa instrumentalização, e isso nós temos definido que é preciso acautelar. Muito se tem falado da necessidade ou não de uma reforma dos serviços municipais. Que propostas têm para essa área, se é que tem algumas? Sim, nós sim, temos um ponto específico sobre isso no nosso programa. Nós, de uma forma geral, mais uma vez, primeiro, achamos que é importante simplificar a interação dos munícipes com a Câmara, com a autarquia. Sendo a função da autarquia simplificar ou facilitar a vida das pessoas, não faz sentido que a complique em determinado aspecto. E existem hoje vários métodos de simplificação de processos administrativos, por exemplo, os pagamentos digitais, os pagamentos online, que em muitas coisas já são feitos, pelo que não há desculpa para que a Câmara não os utilize.
E, por exemplo, nós ouvimos muito, lá está, no contacto com as pessoas, ouvimos, por exemplo, a questão do pagamento da água, quando há um atraso de um dia, depois já não se consegue fazer o pagamento por via digital, e isso não só causa um transtorno à vida da pessoa que tem que se deslocar aos serviços municipais ou entrar em contacto com os serviços municipais para que seja emitida uma nova referência, ou então até ter que ir mesmo pagar aos serviços municipais, mas também aumenta o custo do próprio processamento daquele pagamento. E, portanto, temos que estar atentos a isto. Ou seja, evoluir na digitalização? Exatamente. Desburocratizar, simplificar e digitalizar os serviços municipais. Assim, diríamos que este é o chavão para os serviços municipais. Caso seja eleito pelos felgueirenses, qual seria a sua primeira ação política? Tenho pensado sobre essa questão e o que eu gostaria de fazer no dia a seguir à tomada de posse era encetar todos os esforços para abrir um concurso público internacional que permitisse escolher a seguradora que vai fazer o seguro de saúde para todos os felgueirenses. Eu estou perfeitamente convencido que esta medida pode mudar a vida das pessoas. E quando eu lhe disse no início que achava que era importante participar, eu só quero participar se puder interferir positivamente na vida das pessoas e se puder melhorar a vida das pessoas. E eu estou totalmente convencido que esta medida melhora a vida das pessoas e tem uma influência muito positiva na vida das pessoas. Portanto, seria a primeira ação. Muito bem. Camilo, a Iniciativa Liberal é um partido novo em Felgueiras e no país. Sim. Está a candidatar-se a autárquicas pela primeira vez. Até onde, em termos de resultados eleitorais, até onde acha que podem chegar ou qual é o vosso objetivo também? Nós assumimos desde o início que o objetivo seria divulgar as ideias liberais, demonstrar que elas são aplicáveis a nível local e que podem, lá estar, melhorar a vida das pessoas. Nós, o que temos definido é que nós estamos tão convictos das nossas ideias e estudámo-las de uma forma tão pormenorizada que qualquer uma das pessoas que está nas listas estará preparada para assumir as suas funções. Queiram as pessoas dar-nos esse voto de confiança e nós lá estaremos para responder à altura. E achamos que esses resultados, e agora permita-me inverter aqui, esses resultados para as pessoas serão tanto melhores quanto maior for a representação da Iniciativa Liberal no Executivo e na Assembleia Municipal. Portanto, eu colocaria aqui a questão mais dos resultados para as pessoas. Deem-nos representatividade e nós faremos com que os resultados da nossa ação política sejam maximizados para todas as pessoas. Calculo que ter um vereador no Executivo seria um ótimo resultado para a Iniciativa Liberal. Sim. Sim, Carlos, deixa-me só dar-lhe aqui uma... Sim, até pelo contexto e pelo que isso poderia representar, não é? Poderia dar-se o caso desse vereador fazer cair uma maioria absoluta. De qualquer das formas... Acha que era importante não haver maioria absoluta? As maiorias absolutas fazem com que a discussão muitas vezes possa não ser muito profícua, porque se discute, mas no fim a decisão é do partido que está com a maioria absoluta e, portanto, em princípio os vereadores vão votar todos no mesmo sentido, e eu acredito que a não existência de maioria absoluta obriga a maior discussão, e também posso assumir esse compromisso, que sendo eleito Presidente de Câmara ou sendo eleito vereador na oposição, assumirei essas funções com a mesma responsabilidade, o que quer dizer que não estarei lá para fazer bloqueio ao Presidente de Câmara, se for eleito vereador de oposição, como se for eleito Presidente, não espero forças de bloqueio da outra parte, espero sim abertura para discussão e para chegarmos a melhores políticas que sirvam melhor as pessoas. E pronto, é como lhe disse, espero que, sendo Presidente de Câmara, tenha depois a mesma abertura para poder trabalhar e discutir com os vereadores, porque eu assumo-me como liberal, político, social, económico,
Mas eu prezo mesmo muito a liberdade de expressão e a discussão, e acho que é da discussão dos assuntos que surgem as melhores ideias. E perdoa-me aqui a falta agora está-me a falhar a palavra, mas a falta de humildade, se calhar, de dizer que eu acredito que depois do surgimento da Iniciativa Liberal em Felgueiras, houve ações que aconteceram e houve decisões que foram tomadas porque o assunto veio à tona. E não estou a dizer que foram copiar a ideia que nós demos, mas estou a dizer que muitas vezes o assunto veio à discussão e falou-se novamente do assunto porque nós o expusemos. E isso é importante em política. Expuseram de que forma, uma vez que a Iniciativa Liberal não tem assento na Assembleia Municipal? Sim, mas temos feito uma comunicação suficientemente disruptiva para chegar aos decisores políticos e tem chegado, não é? Temos visto que já era... eu dou-lhe o exemplo, já há largos meses, ainda o ano passado, por altura de outubro, novembro, que é a altura da vacinação contra a gripe, recordo-me de termos sugerido que, por exemplo, em vez de se iniciar um processo de vacinação contra a gripe porta a porta, tendo em conta a situação de pandemia que estávamos a viver e parecendo-nos que o processo não era execuível, sugerimos que a Câmara se articulasse, como estavam a fazer os municípios à volta, se articulasse com as farmácias onde o serviço podia ser feito. A cobertura das farmácias pelo município é interessante, portanto, e essa medida acabou por ser tomada. Eu não sei, ninguém nos confirmou se foi por nós a termos sugerido, mas o que é certo é que o assunto veio à discussão e falou-se sobre o assunto, e portanto é importante, e foi um dos compromissos que nós assumimos no dia em que constituímos o núcleo e no dia em que tomámos posse como grupo coordenador, que foi o de sermos também influenciadores políticos, ainda que neste momento não tenhamos representação nos órgãos autárquicos. Muito bem. Camilo, uma mensagem para quem nos está a escutar, uma mensagem para o eleitorado. Eu, se calhar, aproveitava para fazer um resumo, aqui, colocar alguns pontos. As nossas ideias principais quais são? Nós, de uma forma geral, queremos promover o crescimento económico e no nosso entendimento, o crescimento económico acontece por via da diminuição da despesa não essencial e diminuição de impostos para pessoas e empresas. Aliás, diminuição de impostos para pessoas e empresas e diminuição da despesa não essencial. Queremos liberdade de escolha na saúde e na educação, através das medidas do seguro e do cheque educação. Queremos suprimir as necessidades básicas das pessoas. Falei do saneamento, poderia ter falado das estradas degradadas. Ainda esta semana, na Pedreira, uns senhores falavam-nos e aliás, tenho uma fotografia que é exemplo claro disso mesmo, uma estrada toda esburacada, com um senhor com um andarilho a tentar passar, a não conseguir, um carro a passar por ele. Portanto, é preciso olharmos para isto. Nós temos os centros urbanos a serem totalmente restaurados e depois não olhamos para estas zonas onde não há passeios, onde as estradas estão todas esburacadas. E depois dizer aqui uma coisa, que o nosso programa é totalmente descentralizado. Todas as nossas propostas são para todas as pessoas, independentemente da freguesia onde elas estão inseridas. E, portanto, se as pessoas acharem que nós temos boas ideias e se identificarem com elas, nós estamos prontos. Muito bem, muito obrigado, Camilo, pela sua participação neste Autárquicas 2021. Já sabe que amanhã, neste mesmo horário, vamos regressar com outro candidato. São 6 os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Felgueiras. Todos vão passar aqui neste horário na Rádio Felgueiras, que dá, como é habitual, a cobertura total a estas eleições.